Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje o tema da palavra é Viva com moderação. Mas antes de começar, vou pedir para você fechar os olhos comigo e orar para que Deus fale conosco nessa noite. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade da gente estar aqui cultuando o Seu nome, da gente poder se reunir, Deus, mesmo de longe, juntos para cultuar o Senhor, Deus. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus, transforma a nossa vida, Espírito Santo. Tenha liberdade de agir em nós e de falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Eu queria pedir para você que tiver uma Bíblia aí, abra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá, então. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nessa passagem aqui, Paulo exorta Timóteo, que era um jovem como a gente, né? Mesmo se você já tiver uma idade avançada, se considera um jovem também. Aqui Paulo está exortando esse jovem Timóteo a cultivar esse espírito tão necessário em nossos dias, que é a moderação. E assim como naqueles dias de Timóteo, Paulo achou tão necessário falar para ele sobre moderação, também é essencial para nós, hoje em dia, pensar sobre esse tema. E moderação aqui, você pode entender como equilíbrio. Descreve uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, que tem a vida sob controle. E não é muito que a gente vê nos dias de hoje, né? Às vezes até a gente mesmo fica às vezes um pouco descontrolados, mas no mundo, hoje em dia, o que a gente mais vê é isso, gente desequilibrada. E principalmente gente polarizada, um de um lado, um do outro, sempre separando, um para lá, um para cá. E o pior disso tudo é que os cristãos acabam se tornando como as pessoas do mundo. Nessa questão de divisão, de desequilíbrio, de não conseguir mesmo controlar todas as situações da vida. E nós fomos chamados como cristãos para ser sal. E como o sal ele é um tempero, assim também nós temos que ser um tempero nesse mundo. Inclusive, esse é um dos frutos do Espírito, temperança. E diz respeito a isso, moderação, equilíbrio. Então, esse tema é realmente muito importante. Eu trouxe um amigo meu aqui, meu bonequinho, que eu ganhei das minhas amigas. Meu bonequinho do equilíbrio. Para você que está ouvindo na rádio, é um bonequinho que fica equilibrado aqui em cima de um negócio. E eu vou ilustrar com esse bonequinho aqui sobre essa questão do equilíbrio. E para a gente começar a pensar nessa coisa de equilíbrio e moderação, vamos imaginar os dias de hoje. O que a gente vê por aí? A gente começa a conversar com a pessoa, daqui a pouco está brigando. A gente começa a protestar por uma causa justa, uma causa nobre. Vai todo mundo para a rua protestar. Daqui a pouco está quebrando loja, botando fogo, matando os outros. Né? Uma doideira. Aí tem um lado assim, que é o lado mais polêmico de todos. Direita ou esquerda? E aí, boneco? Direita ou esquerda? Qual que você escolhe? Tem que escolher um lado, tem que ser um dos dois. Economia, vamos pensar na economia. Vamos pensar mais na economia, né? Vamos pegar mais só essa bolinha da direita aqui. Ah, não, vamos pegar só a sociologia, né? Vamos pensar na sociedade. Fica dividindo, um para um lado, um para o outro. Vamos ser do time da imposição. Tem que impor, tem que obrigar as pessoas a fazer as coisas. Não, gente, tem que ser no time liberal. Tem que deixar as pessoas fazer o que elas quiserem. Não. Eu sou arminiano. Não, eu sou calvinista. Questões cristãs aí, né? E também tem os racionais, que pensam, que vai pela lógica, e os sentimentais, vai pela emoção.
E diante de tanta divisão, de tanta polarização, né? Essa questão dos extremos aí, a primeira coisa que a gente precisa saber é: Deus nos criou diferentes uns dos outros. Tanto fisicamente, uns são mais magros, outros mais gordinhos, outros cabelo preto, outros loiro, tudo diferente, tanto fisicamente quanto temperamentos, né? Tem uns temperamentos aí, melancólico, sanguíneo, colérico, enfim. E personalidades, cada um tem sua personalidade. Então, olha só quantas diferenças de uma pessoa para outra. E isso mostra para a gente o quanto que Deus ama as nossas diferenças. Isso não é um problema, mas a partir de algum momento passou a ser, né? Quando a gente polarizou demais isso. E essa questão da gente ser diferente diz respeito até mesmo ao que a Bíblia diz sobre sermos um corpo. E um corpo, todos os membros do nosso corpo são diferentes. O dedo aqui é diferente do nariz. O cabelo é diferente do pé. Tudo é diferente. Mas tudo completa o corpo. Assim somos nós também na igreja, né? E a gente tem que valorizar as diferenças uns dos outros. Portanto, quem sou eu para querer fazer alguém ser igual a mim? Ou você? Quem é você, né? Quem somos nós para querer fazer uma pessoa ser igual a gente? Porque a tendência é essa, né? Se eu acredito nisso aqui, eu quero que todo mundo acredite nisso aqui. Aí eu vou conversar com o cara de lá, aí eu começo a brigar, porque eu não aceito. Minha opinião que vence. E isso não tem como existir no nosso meio, né? E a gente, realmente, essa é uma das maiores fraquezas nossas, né, de nós cristãos, essa tendência para o extremismo, para o desequilíbrio, ou de um lado ou do outro. É a tendência do mundo também, né? E a gente fica de um lado e empurra os diferentes tudo para o outro lado. E aí a gente cria uma separação que não existe, na verdade. Então a gente precisa começar a pensar nisso. E aí você pode me perguntar, tá bom, mas então o que eu faço? Eu fico em cima do muro? Muitos gostam do muro, né? Mas não fica em cima do muro, não. Ah, então de que lado que eu devo ficar? Nem de um lado, nem do outro. Você pode caminhar pelos dois lados. E a gente obriga as pessoas e nós mesmos a escolher um lado. Não, você tem que escolher um lado. Mas às vezes a gente gosta um pouquinho de coisas desse lado, mas gosta um pouquinho de coisas do lado de cá também. E qual o problema? Isso é o equilíbrio, né? Então, equilibre, como esse boneco, equilibre os dois lados. Eu não preciso escolher só a bolinha de cá. Não, eu só quero essa aqui. Ou, não, eu só quero o lado de cá. Não, eu posso pegar as duas e conseguir equilibrar elas. E pronto. Sou uma pessoa moderada, como a Bíblia diz. Então, nós precisamos ser equilibrados. E eu queria dar alguns exemplos, 3 exemplos de áreas que a gente precisa de equilíbrio. Primeira área. Quem era da minha idade aí na adolescência vai sacar a referência. Entre razões e emoções. Entre razões e emoções. O que é isso? Uns são muito razão. Eu penso, eu sou frio, calculista. Eu vou pelo intelecto, tem que, ser racional. Já os emoções são aqueles mais quentes, fervorosos, gostam da experiência. E acaba que os de cá viram ante os de lá. E os de lá viram ante os de cá. E aí a gente se separa. A gente vê isso até em igrejas, que a gente fala, a igreja de lá é fria, de cá é quente. Aí separa uma igreja da outra. Ou os irmãos da própria igreja, às vezes, naquele irmão ali é quente demais, nossa, não precisa disso. Aí o outro, não, esse aí é frio, igual uma geladeira. Não pode ser assim. E a gente separa uns dos outros. E a gente não deveria fazer isso, né? Mas vamos pensar em algumas características aqui. Os racionais. Talvez você é um racional, está me ouvindo ou me assistindo aí hoje, você é um racional. Racional é aquela pessoa assim, ó. O que importa, gente, é o conhecimento. Essa igreja está precisando estudar mais, tem que estudar, tem que ser mais teoria, está faltando teoria. Ah, não, tem que ser o pé no chão, gente. Não vão ficar
viajando aí, não. Pé no chão, vão ver o que dá para fazer, né? Não vão voar demais, não. E, às vezes, muitas pessoas desse lado racional acabam menosprezando, de alguma forma, as pessoas do outro lado sentimental. Tipo assim, se sentindo superior, né? Porque eu sei mais teoria, eu, né, conheço mais, estudei mais. E um perigo dos racionais é que eles podem vir a ser pessoas secas e sem vida. De tanto preocupar aqui com estudar teoria, blá, 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 acaba virando, pode virar, né? Não todos, não estou generalizando, mas pode vir a ser uma pessoa seca, sem vida. Por quê? Porque ela pode se tornar acostumada com as coisas. Por exemplo, em relação a coisas de Deus, assim, a pessoa pode acostumar com o culto. E aí ela vem aqui no culto e já não sente mais nada, só senta aí mesmo e é isso. Já não tem aquele ardor no coração, né? Não sente mais nada. Só vem aqui e cumpre o protocolo. Ou em relação a coisas do mundo afora, aí, por exemplo, as tragédias. A pessoa vê um tanto de reportagens e tal que ela se acostuma. E aí ela já não se importa mais com notícias tristes, ela cria uma barreira, né? Tanto na igreja, talvez, ou no mundo afora, cria uma barreira, não consegue mais se sensibilizar com nada, porque ela é mais da teoria. Mas não são todos. Agora, talvez você não é um racional, mas você é um sentimental. E o que é o sentimental? Se eu não sentir, não é verdade. Eu tenho que sentir. Eu não vou acreditar na Bíblia se não bater aqui no meu coração. Eu tenho que sentir aquela confirmação aqui. E eu só vou orar também se eu tiver vontade. Se eu tiver sem vontade, não vou orar. Tem que orar com vontade. Então, ela vai totalmente pelo sentimento, né? Só vou amar a pessoa ou perdoar se Deus me tocar. Deus não me tocou para perdoar, não. E vai só pelo coração, pelo sentimento. Não, estudar a palavra, para quê, meu filho? Na hora aqui, baixa aqui, Espírito Santo me revela na hora aqui. Não precisa estudar. Já é um anti, né? E a frase mais famosa dos sentimentais. A letra mata. Não vão estudar, não vão procurar porque a letra mata. Mas, da mesma forma que os racionais correm perigos de acabar se tornando secos, sem vida, os sentimentais também correm um perigo, que é o perigo de se tornar menos humano. Porque nós, como seres humanos, temos uma característica de seres racionais. Senão a gente poderia ser igualado a qualquer animal por aí. Mas a gente tem raciocínio. Então, se você ignora seu racional, você está ignorando sua própria humanidade, né? E outra coisa, você pode vir a ser infantil. Só guiado pela onda lá, vão no sentimento, e sua fé pode ficar fraca, dependendo de emoções. Então, esse é um perigo. E a gente não pode dividir essa coisa, fé, razão. Fé, razão, né? Não pode. Porque uma não é contra a outra, pelo contrário. Lá em Salmos 9:10 está assim, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Então, para a gente ter fé em Deus, para a gente confiar em Deus, a gente precisa conhecer a Deus. A gente não vai ter fé, acreditar numa coisa que a gente nem conhece. Se você não conhece as promessas de Deus, o que Deus já fez por outras pessoas, todos os milagres, você não vai conseguir ter fé. Tanto que a Bíblia é cheia de histórias, né, de homens e mulheres que usaram a sua fé para nos inspirar também a ter fé, a conhecer a Deus e ter fé. Então, embora uns sejam mais racionais e outros sejam mais sentimentais, a gente não pode jogar um para o lado e jogar um para o outro. Mas a gente tem que o quê? Equilibrar. A gente tem que equilibrar esses dois lados. A gente pode ser as duas coisas, velho. Eu posso, às vezes, misturar um pouquinho, nem ser racional demais e nem sentimental demais, mas saber a hora certa de cada coisa. E eu até peguei uma frase aqui,
sobre isso, que é assim, ó. A verdade não é fria e seca, mas cheia de paixão. Então, muitas vezes a gente acha que a verdade, ou seja, a palavra de Deus, Jesus, a gente acha que é uma coisa fria, uma coisa só de ler, pensar e conhecer. Mas, na verdade, a verdade é cheia de paixão. Faz arder o coração, como os discípulos no caminho de Emaús, que ao conversarem com Jesus, quanto mais eles conheciam Jesus, mais o coração deles ardia. Então, a gente precisa equilibrar nossas razões e nossas emoções. Segundo ponto, só um minuto. Tradição e liberdade. Tradição e liberdade. Para mudar as palavras um pouquinho, tradicionais, ou seja, conservadores, e os da liberdade, ou seja, os radicais, pessoa que gosta de mudança. Então, vamos pensar assim, os conservadores é aquele povo que gosta de conservar, preservar o passado. Tem que preservar, não pode mudar, tem que ser assim até o fim. E os mais da liberdade, os radicais, né? Eles são do tipo da mudança. Pareceu uma mudança, tô dentro. Tem que mudar mesmo, tem que mudar esses negócios. Eu nem gosto desse trem do passado, entendeu? Então tem que mudar. Sou agitado pela mudança. E a gente precisa ser os dois também. Os dois. Em que sentido? Primeiro, conservadores. Quando que a gente precisa ser conservador? Com as escrituras, com a palavra de Deus. A gente precisa ser conservador, realmente tradicional, nesse sentido de não mudar em relação à palavra de Deus. Por quê? Porque o evangelho é imutável. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E o evangelho não muda. E o próprio Jesus foi conservador nesse sentido, de conservar a palavra. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim, ó. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, Jesus falando, ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Então, olha só, Jesus está falando aqui que nem um traço da palavra de Deus vai mudar. Nem um tio, nem nada vai mudar. Até que todas as coisas se cumpram. Tudo se cumpriu já? Não. Claramente não, né? Então, faltam muitas coisas ainda para se cumprir. Então, a gente precisa saber o seguinte. O evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma. O próprio Jesus nos mostra isso. Então, quanto ao evangelho, sejamos realmente conservadores. Porém, em algumas horas a gente tem que ser radical um pouquinho. Mudar um pouco as coisas. E o próprio Jesus fez isso. Então, a gente precisa, nesse ponto de ser mais radical, a gente precisa saber discernir entre o que pode e o que não pode ser mudado. E às vezes a coisa não só pode, como deve ser mudada. O próprio Jesus, né, fez isso quando ele criticava duramente o tradicionalismo judeu, né, aquela religiosidade humana mesmo, tradições humanas, que impedia eles de viver a palavra verdadeiramente. Então, eles achavam que eles estavam cumprindo as escrituras, né, sendo conservadores com as escrituras, mas, na verdade, eles estavam cumprindo coisas deles mesmos, normas que eles mesmos inventaram. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Será que a gente está querendo conservar a escritura mesmo, ou uma tradição humana, como aqueles fariseus ali, judeus e tal, religiosos? Então, a gente precisa realmente romper, às vezes, algumas tradições que nos prendem aqui no nosso mundinho cristão, às vezes, né? E olhar mais para o mundo. Olhar para aqueles que estão precisando de nós, né? Afinal, nós somos sal, nós temos que temperar o mundo. Então, se a gente ficar preso aqui, como é que a gente vai temperar? Não dá.
Então, algumas coisas a gente precisa ser racional também. Radical, né? E a gente precisa saber disso. Deus é o mesmo, nunca mudou, nunca vai mudar, assim como a palavra dele. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre está fazendo coisas novas. Ele é um Deus de coisas novas. Então, olha só que Deus equilibrado temos. Por que não receber essa imagem e semelhança que ele já nos deu, né? Então, que a gente viva isso. Mas eu queria dar uma observação importante sobre esse lado aqui da liberdade, que eu acho muito necessário assim a gente pensar, né? Porque esse lado livre aqui, radical, mudanças, tem crescido muito hoje em dia. Muito mesmo. Só que a gente tem que ter um cuidado com esse lado aqui. Como eu disse, a gente tem que mudar algumas coisas, realmente. Mas a gente precisa pensar, se eu estou querendo mudar, eu estou indo contra a tradição que não é bíblica, ou eu estou indo contra a Bíblia. Porque muitas vezes aparecem várias situações aí fora, vários temas, né, polêmicas, que a gente fica assim, e aí, a gente precisa mudar isso ou não? Será que isso aqui é só mais uma coisa assim que pode mudar, ou isso aqui está mudando a palavra de Deus? Porque isso é importante. Talvez a gente está lutando ali, clamando por uma mudança que está indo contra os valores de Deus, né, que o reino de Deus nos traz. E outra coisa que a gente precisa tomar cuidado desse lado aqui é em relação a desprezar a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente deixa de lado opiniões humanas diferentes da nossa, acha assim, essa opinião eu não quero, essa ideia eu não quero. E às vezes a gente faz isso com a palavra também. Essa palavra aí eu não quero, não concordo. Eu concordo só com essa parte aqui, essa aqui jogo fora. Mas a gente não pode tratar a palavra de Deus como se ela fosse uma opinião humana qualquer, ou uma tradição humana, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não relativizar a verdade, que é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia. Eu já vi centenas de vezes pessoas falar essa frase. Cada um tem a sua verdade. Hoje é até bonito você falar isso. Cada um tem a sua verdade. Respeite a verdade do outro. Só que essa é a maior mentira. Essa é a maior mentira que eu já vi. Porque existe sim a verdade. Essa coisa de não existe uma verdade engana a gente, muitas vezes. Então a gente precisa, vou ler aqui, para não ficar nas minhas palavras, vou ler o que a Bíblia diz sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 5. Inclusive, nesse versículo parece que Timóteo estava vivendo hoje em dia, né? Porque, meu Deus, olha só. Para aqueles que dizem que não existe uma verdade, 2 Timóteo fala assim, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, ou seja, existe uma verdade. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade, ou seja, olha aí a verdade. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Sobriedade aqui é a mesma coisa que moderação. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então, olha só, indo na contramão disso tudo, a palavra nos diz, mantenha na verdade, escute a verdade, não vá para os mitos, né, para as ideias que as pessoas querem, às vezes, fazer a gente mudar a nossa cabeça. Mantenha a sua mente na verdade. E seja sóbrio, seja moderado, seja equilibrado. Então, mais uma vez aqui, estamos diante do equilíbrio. Sejamos equilibrados, então,
E mesmo você tendendo a ser talvez um pouquinho mais aqui tradicional, né? Mas eu gosto mais de ser tradicional mesmo, conservar, né? E o outro, às vezes, é mais radical, gosta de uma mudança. Mesmo você sendo ou de um lado mais o boneco está tendendo mais para um lado que para o outro. Ó. Mas não tem problema, está equilibrado. E a gente, às vezes, tem isso também. Às vezes, uma pessoa é mais para um lado, outra é mais para o outro. Mas o importante é que você saiba equilibrar as duas coisas. Para que você não seja um polarizado, um desequilibrado, né? Como eu disse no começo. Porque isso é o que Deus se agrada na diferença. Um ajudando o outro. Inclusive, isso é a parte linda da igreja, que um ajuda o outro. Um equilibra o outro. E a gente deve conviver um com o outro para um equilibrar o outro. Às vezes a gente não consegue conviver, né? Nossa, a pessoa pensa tão diferente de mim, meu Deus. Mas é bom se equilibrar. Conviver com pessoas que pensam diferente, às vezes, é importante para a gente conseguir ter esse equilíbrio, né? E a terceira coisa, a terceira área que a gente precisa de equilíbrio é uma coisa que a gente tem falado muito na nossa célula, que é evangelismo e ação social. Às vezes a pessoa pensa que isso é a mesma coisa, né? Não tem diferença. Mas algumas pessoas acham que a gente precisa só evangelizar. Só sair aí e pregar o evangelho, só isso. Outras pessoas, elas pensam que a gente precisa se envolver em ações políticas e sociais. Envolver em causas, ajudar os necessitados. E já não liga muito para pregar a palavra, não. Só mais essas causas, questões e tal. E aí? E a gente precisa saber o seguinte: Deus criou o homem um ser espiritual, físico e social. Então a gente não é uma coisa só. Não adianta a gente só evangelizar ou só ficar aqui no lado social, porque a gente não é só isso. Ninguém é um ser apenas social, um ser apenas espiritual. Nós somos essas três partes aí que eu falei: espiritual, físico e social. Então, a gente não pode amar as pessoas, só uma parte das pessoas. Porque a palavra fala, ame seu próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente ama só uma parte do próximo. Tipo assim, eu amo o espírito dessa pessoa. Então, vamos evangelizá-la, porque eu amo o espírito dela. Mas o social, a parte física social, não ligo não. Eu amo só realmente o espírito. Aí o outro, não, mas eu amo esse lado social, interação, esse lado físico, tem que cuidar do corpo e tal, e esquece a parte espiritual. Então a gente precisa equilibrar essas duas coisas. Por quê? Porque todos nós temos o chamado para ir e pregar o evangelho e o chamado para amar o próximo. Ou seja, nessas três esferas aí. Então, sobre o evangelismo, a gente precisa saber que a gente não deve impor o evangelho, né? Eu até falei disso no começo. Tem aqueles que gostam de impor e tem aqueles que gostam de deixar livre, leve e solto. Então a gente não pode nem impor o evangelho, querer obrigar a pessoa, acredita em Deus, senão você vai para o inferno. A gente não precisa impor a pessoa, falar, aceite Jesus ou morra. Não precisa disso. Mas também não precisa deixar de interferir na vida das pessoas. Falar, deixa a vida levar ele, né? Deixa ele. E aí você vira, sabe o quê? Um omisso. Você não faz nem uma coisa nem outra, fica lá. O que eu falei no começo, em cima do muro. Nem um nem outro. Então a gente não pode fazer isso. Às vezes a gente faz isso até por medo, né? Medo de falar para a pessoa e ela julgar a gente, ou achar a gente meio antiquado de falar de Deus, né? Enfim. E a gente não pode ser omisso, porque a gente é sal e luz. Falei disso na célula esses dias também, pessoal, deve lembrar aí. Mas a gente é sal e luz. Então, o sal e a luz, Jesus falou que a gente é sal e luz. Né? Não foi eu, não foi ninguém aqui. Mas Jesus, o próprio Jesus falou que a gente é sal e luz do mundo. E o que isso traz para nós? Primeira coisa, duas coisas que isso traz para nós. Primeira coisa é que a gente precisa ser inconfundível com o mundo.
diferentes do mundo. Porque, por exemplo, se você está aqui trevas e aqui tem uma luz, isso é totalmente diferente uma coisa da outra. Se você chega uma luz nas trevas, é o oposto, realmente. E se você pega uma carne toda lá apodrecida e uma que está com sal para né, manter ela sem a decomposição ali, é totalmente diferente também uma coisa da outra. Então a gente precisa ser diferente do mundo. Nossas convicções, nossos valores, nosso estilo de vida tem que ser diferente do mundo. Porque a gente é sal e luz do mundo. O próprio Jesus disse isso de vocês e de mim. E a segunda coisa é que a gente é influente no mundo. Além da gente ser diferente, a gente é influente. Então, às vezes, o que a gente faz? A gente esquece da nossa influência. Então, a gente simplesmente se afasta do mundo. Porque o mundo é trevas, eu sou luz. Então, eles lá, eu cá. Já separou de novo, né? Só que isso também é uma coisa interessante, porque se você coloca uma luz nas trevas, é ela que influencia as trevas. E às vezes a gente afasta do mundo por medo do mundo nos influenciar. Tem gente que fala até assim, meu filho não vai estudar na UFV, nenhuma faculdade, nem nada, porque chegar lá e vai desviar. Ué, gente, mas que fé é essa? Que fé é essa? Então tem que, na verdade, você tem que pensar se seu filho está crente mesmo ou não. Porque, ué, que fé é essa que você bota a luz nas trevas e ela vira trevas também? Não existe isso, gente. É o contrário, a luz chega, as trevas vão embora. Então, o sal chega também e conserva a carne. Então, dessa mesma forma, somos nós. A gente precisa infiltrar mesmo nas trevas, na carne em decomposição. Precisamos ser o sal dessa carne, precisamos ser a luz dessas trevas. Então, não é essa coisa de esquecer o mundo. Então, esse é o lado do evangelismo que a gente precisa pensar. A gente precisa entrar nesse mundo, influenciar esse mundo. É importante, então, a gente ir e pregar o evangelho. E considerando essa questão mais sociopolítica aqui, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Que o evangelho, ele não é uma vertente política ou social. O evangelho, ele não é comunista, socialista, capitalista, igual muitos costumam querer fazer ele ser, né? Não, o evangelho é totalmente tal coisa aqui. E costuma querer definir o evangelho uma dessas coisas. Inclusive, tem gente por aí falando que Jesus foi morto pelo Estado. Jesus foi morto porque ele era preto e pobre. Gente, que isso? É até engraçado, porque não faz sentido isso, meu Deus. Que evangelho que é esse? E tem muita gente indo na onda, é a onda do momento aí, né? Jogar Jesus e o evangelho no meio das causas sociais. Queridos, evangelho não é isso, não tem nada a ver com isso. O evangelho, ele é o poder de Deus para salvar nossas vidas. Ele é o poder de Deus que nos convida para viver uma vida governada por Deus e ser diferentes nessa terra, governados pelo reino de Jesus sobre nós. E não por programas políticos. O evangelho ele é guiado por princípios do reino de Deus. E não por princípios, programas políticos, né? Então, por favor, vamos pensar aí, vamos pedir a Deus equilíbrio para a gente não cair na lábia de tantas pessoas falando tantas mentiras por aí. Então, que a gente possa saber que o evangelho, ele é justiça, paz e alegria. E ele não está ligado a isso. Você pode ter sua posição política, e deve. Mas o evangelho, ele não é desse tamanico aqui para você falar que ele é isso ou aquilo. Na verdade, isso é diminuir totalmente o evangelho, né? E tirar o sentido da nossa fé, que é amar a Deus e ser igual a Jesus. E Jesus não foi morto por ninguém. Ele se entregou por amor a nós para nos salvar. Então não tem nada a ver com causas políticas, embora as pessoas queiram colocar como isso, né? Então, que a gente não se jogue de novo para um dos dois lados. Mas mesmo que você se identifique mais com as causas políticas, sociais e tudo mais, eu até te encorajo a continuar, porque talvez isso é o seu chamado.
E como a gente estava até hoje conversando na célula, é necessário cristãos entrarem na política, entrarem nessas áreas de causas sociais, porque às vezes quem é mais do lado do evangelismo não está pensando muito naquele lado. Porque ele tem mais um chamado mais tendente aqui para o evangelismo. Mas às vezes você arde no seu coração alguma causa e tal. Ore, veja se realmente tem uma base do reino de Deus nisso e vá em frente. Vá em frente com coragem mesmo, porque Deus quer nos colocar nesses lugares. E você que é mais do evangelismo, vá em frente também. Evangelize, pregue a palavra agora. Dos dois lados, que a gente saiba equilibrar. Que a gente não se jogue só para um lado e jogue os de lá para lá. E nem os de cá para cá. Né? Mas que a gente valorize uns aos outros e aprenda uns com os outros. Hoje em dia está até difícil conversar de política, dessas coisas, porque até dentro da igreja um tem uma posição tão forte aqui, que se você chegar falando uma outra posição, a pessoa vai querer te matar aqui dentro da igreja, né? Vai romper os 10 mandamentos aqui, não tem jeito. Então, que a gente valorize um ao outro. Se seu irmão é mó engajadão nas causas aí sociais, incentiva. Fala assim, isso aí mesmo, vamos orar para Deus te proteger, porque às vezes tem umas ideologias muito deturpadas nesses meios, que Deus te proteja, mas não precisa ter medo, você é sal e luz. Então, entra rasgando aí, e quem é do evangelismo, você que é desse lado aqui, não fica desprezando também. Mas equilíbrio, um conversa com o outro. A gente não é bicho para ficar brigando, né? A gente é irmãos. E que a gente ame um ao outro, converse um com o outro, para que a gente conviva e aprenda um com o outro a ser equilibrados. Só uma coisa também, para terminar esse ponto. É uma frase assim, meio pesadinha, mas é verdade. Para de se achar, gente. Né? Vamos parar de se achar. Porque, por que a gente briga com os outros? Porque a gente se acha melhor que os outros. A gente acha, por exemplo, que a nossa opinião política é muito melhor que a do outro. Então, o outro vem falar um outro, né, tipo assim, uma outra visão. Meu Deus, eu trato ele como se fosse um verme aqui na minha frente. Então, eu estou me achando superior. Então, não se ache superior. Olha só, a Bíblia que está falando isso, tá? Olha só. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Tá assim, ó. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, que é um texto mais claro que esse, é muito claro. Que a gente não se sinta superior, mas que a gente considere o outro superior. Porque muitas vezes, jovens se acham mais, ou mais pessoas mais adultas se acham mais, ou os mais velhos se acham mais, e aí não conseguem ouvir o outro que é mais jovem, ou que é mais velho, ou que tem uma opinião diferente, porque se sente superior. Mas aqui a Bíblia nos diz, considere o outro superior a você. Então, mesmo que ele tenha uma opinião que você está considerando assim, meu Deus, esse está viajando. Mas considere ele superior. Talvez você pode aprender uma coisa com ele. Então, para concluir, que a gente seja moderado. Né? Que a gente saiba equilibrar todas as situações da nossa vida. Eu dei três áreas de exemplo para a gente, mas que a gente saiba equilibrar todas as áreas da nossa vida. E talvez você pense assim, nossa, mas eu não consigo, é muito difícil. Mas isso é um fruto do Espírito. Então, se você tem o Espírito Santo, isso já é dado para você. Você só tem que pedir a Deus para te ajudar a tomar a posse e seguir. Então, peça ajuda ao Senhor e seja equilibrado, seja moderado. E eu queria só deixar 3 versículos aqui para acabar. O primeiro está em Filipenses, capítulo 4, versículo 5, só a parte A. Filipenses 4, 5. Fala assim, ó. Seja a vossa moderação conhecida de
todos os homens. Então, olha só. Que o nosso equilíbrio, que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens. Ou seja, que quando a gente sair lá fora, ou entrar aqui dentro da igreja, ou em casa, em qualquer lugar, todos os homens da terra conheçam que você é uma pessoa equilibrada. Porque isso vai glorificar a Deus. E, às vezes, eu estou falando aqui, tem uma pessoa mais velha, assim, falando, é os jovens que é mais desequilibrado, eu sou equilibradão, né? Mas, aqui em Tito, capítulo 2, versículo 2, tem um recado para você que é mais velho. Olha só. Tito 2, 2. Ensine os mais velhos a serem moderados. Então, você aí que é mais velho, que está me ouvindo, ou está me vendo nessa noite, a Bíblia quer te ensinar também a ser moderado. E você, que é jovem, nos próximos versículos aí, versículo 6 de Tito 2, tá assim, ó. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Então, fechou. Todo mundo seja moderado. Seja jovem, seja velho, seja qualquer pessoa, sejam moderados. Então, essa é a palavra da noite, que a gente peça ao Senhor para nos ajudar, porque realmente, às vezes, não é fácil. Às vezes não, né? A maioria das vezes. Não é fácil, mas o Senhor é fiel para nos ajudar. Se Ele mandou, é porque Ele sabe que a gente consegue. Com a ajuda dEle, né? Então, que a gente seja aqui como meu amigo bonequinho, equilibrados, sabendo andar pelos dois lados, sabendo, né, considerar o que é importante e se manter com moderação. Que a gente viva com moderação.